Olá, boa noite. Quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2022, começa agora mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, nosso programa de número 920. E destaque na nossa programação de hoje é a Xiomara Castro, toma posse como presidenta de Honduras e fala de socialismo, ataca a ditadura golpista dos últimos 12 anos e sinaliza uma evolução à esquerda do nacionalismo de características burguesas que a derrubado pelo golpe em 2008. Vamos falar da posse, vamos falar das contradições também da crise em Honduras. Bom, e no Brasil, a federação, que é uma armadilha para o PT. Nós vamos falar dos acordos divulgados aí entre o PT, o PSB, o PCdoB e o PV, sinalizando a formação de uma federação. Vamos falar das características, por que, né, essa federação é uma armadilha, é um atentado contra as bases do PT, né, contra o expressivo ativismo do partido, que é o maior partido de esquerda do país e da América Latina, o Partido dos Trabalhadores. Bom, além disso, vamos destacar também na nossa pauta os dados, os últimos dados da Covid, o país quebrando pelo segundo dia consecutivo o recorde de número de casos e com quase 700 mortes. Bom, vamos falar aqui também das alegações do Exército sobre a simulação dos ataques contra grupos de esquerda. Segundo o Exército, mesmo eles tendo usado o nome de envolvendo o PT, o Partido dos Trabalhadores, Partido Operário, né, nas simulações, não houve conotação político-ideológica. Bom, você vai ver a desculpa do Exército e ver se dá para engolir. Destaque também na nossa pauta, vocês lembram que nós falamos aqui que o sistema, né, que foi criado aí essa semana, como entrou em funcionamento para permitir o acesso de milhões de correntistas que têm créditos que estavam inacessíveis junto aos bancos, o sistema saiu do ar. E sabe qual é a previsão para voltar? Mais de 2 semanas. Né? Bom, você vai ver, deve ter uma explicação. Vamos ver aqui a explicação. Porque essa coisa de banco é uma coisa muito antiga, né? É tudo escriturado à mão. É um sistema, eu acho que não deve funcionar pela internet. E então, essa situação nós vamos discutir aqui também. Bom, destaque também na nossa pauta a realização de um novo CONCLAT, Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, agora em abril. Então, você vai saber sobre essa proposta apresentada pelas direções das centrais sindicais e se isso cumpre um papel real de mobilização dos trabalhadores. Bom, na Venezuela, fracassa a tentativa da oposição de colher assinaturas para a coleta para a realização de um referendo contra o Maduro. A André mandou um recado aqui, produção, dizendo que está precisando de um novo link para entrar. Se comunica com ela aí, por favor. Bom, a Andréa Truschi, hoje é o dia de estar conosco, daqui a pouquinho ela está aí procurando. Nós não somos sistema bancário, né? E aqui a internet falha de verdade, não é golpe, né? Não é como no caso dos bancos e do governo, né? Que sempre que quer fazer alguma coisa errada, alega que a internet não está funcionando. Bom, a Andréa vai comentar junto com a gente aqui, junto com vocês, também a situação de um país muito pobre, muito pobre, né? De um país de maioria negra, mas um país soberano, onde todas as crianças desse país foram vacinadas e nenhuma morreu de Covid. Né? Provavelmente a nossa audiência já sabe onde é, mas se você não sabe, se você quer saber mais sobre isso, fique aqui com a gente, né? Porque vale a pena saber mais, né? Porque aqui o nosso objetivo é informar para se armar para a luta,
né, contra a direita, contra o regime golpista. Então, eu peço a você que chame o pessoal, compartilhe aí o link do nosso programa e chame todo mundo para assistir o Jornal da Noite da Causa Operária TV, para ficar sabendo, né, dessas e de outras notícias importantes que você só sabe aqui e nos canais progressistas, né, que não tem, aqui não tem propaganda de automóvel, não tem propaganda de banco, né, mas tem aquela informação necessária para a gente se preparar para a luta cotidiana, para transformar a situação. Bom, já está conosco a Andréia, conseguiu driblar os percalços da internet, e nós esperamos, né, vamos clamar aqui a nossa fé, as mais diversas fés, né, espirituais e humanas e materiais, para que a internet dessa semana nos ajude e a Andréia fique conosco. Boa noite, Andréia. Boa noite, Toninho. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui no resumo do dia. Pois é, o privatiza que piora, não é? Tá aí. Exatamente. Não é? Exatamente isso. Aqui não faltou ataque. Outro dia nós tivemos a análise política da semana suspensa porque faltou energia, e aí a companhia de energia ANEEL disse que era rapidinho, que era coisa só de 6 horas e a luz voltava. Porque privatizado é tudo melhor, né? Então, exatamente, privatiza que piora. Bom, tá aí a Andréia com a gente daqui a pouquinho já vamos para a nossa pauta com ela, e nós vamos começar aqui, quinta-feira, muito calor, né? E, bom, vamos mostrar aqui, vamos falar de um tema que foi, pelo menos serviu para melhorar um pouco o humor, né, das pessoas na rede, na internet nessa semana, que foi as lembranças aí em torno da morte do Olavo de Carvalho, né? E aí tem uma charge do J. Camelo, né? Finalmente apareceu uma charge do J falando, lembrando aí, evocando a morte. Tá aí, Alma Penada é o título da charge, né? E você tem aí o Coxinha, né, invocando aí, ó amado guru, dê um sinal, fale uma asneira. Tá aí, é muito boa a charge do J. Camelo. E tem outra, né? No jardim, o Jardim das Aflições. O senhor vai adorar. Aqui não tem comunista, né? Então, é a continuação daqueles que falaram que o calor que nós estamos sentindo aqui foi referente à abertura das portas do inferno para receber o Olavo de Carvalho. Bom, brincadeira à parte, para a gente descontrair um pouco no começo do programa, porque tem notícia boa, né? Vamos deixar para o final do programa. Tem notícia boa que a Andréia vai comentar com vocês aí, o país que nenhuma criança, né, morreu de Covid e estão todas vacinadas, né, que é um exemplo para o nosso país. Mas a gente sempre tem que começar, nós temos as notícias políticas e outras que falam de coisas, de ações da direita, de coisas que, obviamente, a gente gostaria que não existisse. Bom, o primeiro destaque, vou passar para a Andréia, para ela comentar. A gente, há vários meses atrás, aqui falou, né, do treinamento que o Exército estava fazendo, inclusive, treinando combate, né, a grupos de esquerda, o chamado Partido Operário, inclusive, que as simulações que eles fizeram. Agora, o Exército veio com uma explicação, né, explicou tudo direitinho, e parece que tem uma explicação dizendo que não tinha nada nem de político e de ideológico, né, André? Então, vamos ver, a André vai comentar com vocês para ver se a explicação é plausível. Com você, André. Imagina, né, Toninho? Logo as Forças Armadas, algum viés ideológico e político? Ó, que injustiça. Pois é, né? Nada de político, nada. Olha, a resposta do Exército, ele afirmou que foi um treinamento que ocorreu sem nenhuma conotação político-ideológica, nem de nacionalidade. Até porque Forças Armadas e nacionalidade e questão político-ideológica não faz parte, né, das nossas Forças Armadas. A questão toda foi essa, né, Toninho? Em novembro de 2020, o Exército Brasileiro realizou um exercício, né, intitulado Mantiqueira. Se eu não me engano, teve até um exercício aqui em Tu. Eu tô quase... eu estava fora da cidade na época. Esse treinamento foi pautado, né, como um país fictício, né, o país fictício chamava Brasânia. Nessa descrição, a Brasânia, né, você encontrava ali paralelos, né, com a guerrilha do Araguaia, ameaças comunistas,
que foram popularizadas, né, nos anos 1960 e 1970. No entanto, né, o próprio Congresso em Foco, né, que ficou de olho, né, com esse treinamento, ele afirmou que as características conferidas para montar a simulação eram específicas. Né? O Exército criou entidades, né, essas entidades, Partido Operário, MST, né, a luta pela terra, e a partir dali ele vai fazer todo um processo de perseguição. Esse treinamento, então, só teve já que não é político ideológico, né, Toninho? Sei lá, acho que foi para gastar a verba, né, que as Forças Armadas estão ganhando. Mas, enfim, né, nada, fiquemos tranquilos, né? Não aconteceu nada, nada vai acontecer. Né? É um pouco isso. E se a gente fosse tonto, a gente acreditaria, né? Tá aí. Não é? A conversa afiada dos militares golpistas, que em pleno ano eleitoral, né, em véspera do processo eleitoral, né, estão aí desenvolvendo no ano passado, e agora também há toda uma insinuação, né, do treinamento contra caos social e toda essa coisa de setores que veem como um problema a evolução da situação claramente à esquerda no país. Bom, agora o gado não entra, né, Toninho? Exato. Aí não precisa o treinar. O gado não entra no caos social, né? Exatamente. Tá bom, antes de seguir na nossa pauta aqui, mandar um abraço forte aí para o pessoal que já está conosco, compartilhando, dando likes aqui. Os nossos amigos, membros do canal, como o Alisson, o LC29, sou eu, o Wolf, o Pão com Ovo, a Clenilza Panato. Bom, muita gente por aqui, né? Em nome desses aí, eu saúdo a todos que já estão presentes, participando aqui conosco. E já agradeço, né, o pessoal que já está mandando aí os seus superchats, o seu sticker, para contribuir aqui com a caixinha da Causa Operária TV, né, para manter a nossa programação. O Pão com Ovo, que já mandou seu chat, a companheira Adonise Meirelles, muito obrigado, um forte abraço. E, bom, quem ainda não mandou, siga aí o bom exemplo, né, deles aí e contribua com a gente, né, porque a Causa Operária TV precisa da sua contribuição, né, dos membros do canal, como o pessoal que está de verde aqui, como a Silvia Mio, a Maria Aquino e tantas outras pessoas, e precisa também da sua contribuição instantânea na forma de superchat, de super sticker. Muito obrigado aí pela colaboração. Bom, na nossa pauta agora, destacando aí, por falar em militares, a gente lembra de ditadura, né, e por falar em ditadura, o TSE, né, o Poder Imperial do Judiciário, divulgou aí, definiu a divisão da propaganda eleitoral partidária. Né? E é bom lembrar que a campanha feita pelo TSE e pela imprensa capitalista procura dar a ideia de que todos os partidos estão contemplados, né, de que haveria um funcionamento para dar aparência de normalidade democrática ao funcionamento do regime, coisa que nem de longe existe. Primeiro, né, é muito evidente que há uma tentativa, né, de justamente com essas e outras medidas reaquecer aí, reavivar os partidos mortos, né, da direita, semi-mortos, que não tem apoio popular, fica cada vez mais evidente nenhum. Né? Nós vamos falar das pesquisas eleitorais, né, que mostram que essas grandes máquinas partidárias da burguesia, que recebem centenas de milhões de verbas, que têm patrocínio dos grandes capitalistas nas suas campanhas, estão sem apoio, com os candidatos aí estacionados aí 1%, 2% de intenção de voto. Bom, então alguns desses partidos, como o caso do DEM, inclusive partidos que já decretaram a sua extinção, né? O DEM que se fundiu com o PSL, por exemplo, vai ter 20 minutos de propaganda, porque a fusão ainda não foi votada, e aí tem 20 minutos para o DEM e 20 minutos para o PSL. Né? E todas essas grandes máquinas, o MDB, o PDT, o PL, o PP, né, PSD e republicanos vão ao lado do PT, que é o maior partido do país, terem 20 minutos e 40 inserções. Bom, há um grupo de partidos, um grupo menor de partidos que tem 10 minutos, o PCdoB, o PSOL,
partidos de esquerda, e da direita, o Podemos, o PTB e o Solidariedade. Bom, ainda um pequeno grupo com 5 minutos, né? O restante dos partidos que conseguiram aí, cumprir a cláusula de barreira e conseguiram ter, nas últimas eleições, ou depois delas, aí através de uma série de acordos, chegar aí a ter 10 deputados. E, no total, nós temos 10 partidos, né, que não têm acesso a tempo nenhum na televisão, né? É o esquema para garantir o monopólio das grandes máquinas eleitorais. Então, o DEM, que já nem existe mais, que já decretou a extinção, tem 20 minutos. E, enquanto isso, né, o PCO, né, PSTU, PCB, né, partidos tradicionais da esquerda, que têm uma trajetória e existem, de fato, enquanto partidos, junto com vários outros partidos da direita, Democracia Cristã, Partido da Mulher Brasileira, Partido Renovador Trabalhista, o Partido do Mourão, né? O Partido Trabalhista Cristão, o Rede e a Unidade Popular. E o Democracia Cristã, não sei se falei, não tem tempo nenhum, né? Quer dizer, é um esquema que aparenta democracia, mas, na realidade, os tempos são desiguais para garantir o monopólio de quem já tem, né? É como todo monopólio capitalista, que você tem um monopólio capitalista da política, né? Em que poucos partidos da esquerda, né, pela tradição, porque furaram o bloqueio num período anterior, como é o caso do PT, consegue ter uma presença, mas, obviamente, é desigual, né? São uma quantidade grande de partidos da direita que têm acesso a esse tempo, e eles vão tentar aí vender um peixe podre, né, que ninguém mais está interessado, mas que o esquema ditatorial do TSE garante, né, fixou uma norma diferente. Bom, falando em esquema direitista, né, obviamente tudo isso aí visa ver se consegue levantar um pouco a moral da direita. Bom, tem uma outra iniciativa que visa claramente funcionar aí como um ataque à esquerda e particularmente ao PT nas eleições. A Globo está para estrear uma série, né? E André vai contar para você o que é essa série, sobre o que é isso daí, qual é o objetivo, né, da série, que vai falar de um tema que tem a ver com a esquerda. Será que é para levantar a bola da esquerda? Ninguém aqui acredita que não, né? Com você, Andréia. Mas é tão interessante, não é, Toninho? Bem no ano de eleição, não é? Até porque a Lava Jato já não tem mais e não está, né, ali. A bola da Lava Jato já está, né, efetivamente murchando. A Globo levanta, né, ao invés de ela deixar, né, de ser golpista, ela mostra o quanto ela é eternamente golpista. Ela vai agora fazer o quê? Estreou uma série sobre Celso Daniel para atacar quem? Lula e o PT, né? A Rede Globo, então, pretende lançar, né, esse documentário sobre o assassinato de Celso Daniel. Olha, Toninho, é um escárnio. Para mim, isso é um escárnio tão grande, tão grande. O país está numa miséria, o país está numa pobreza sem perspectiva, e a Globo procurando mais um motivo para atacar o PT e Lula, né? Bom, então hoje, no dia 27 de janeiro, uma das principais, né, plataformas, né, entre as suas programações, né, na Globoplay, ela vai lançar o caso Celso Daniel, que aborda o assassinato, né, do petista de Santo André no ano de 2002. Eu não sei se você lembra, Toninho, mas no ano passado eles tentaram mais uma vez levantar esse caso. Na verdade, foi o governo até, acho que foi Bolsonaro, enfim, foi o pessoal da direita ou extrema-direita, agora não estou me lembrando, mas o delegado da época, ele falou assim, olha, não tem mais absolutamente nada a se investigar. Quando vocês abrem esse tipo de dúvida, vocês colocam em dúvida a eficiência da polícia, que fez tudo o que tinha que fazer para a investigação, e chegou nos seus culpados, enfim, e o processo tinha acabado. Agora, a Globo, né, mais uma vez, quem sabe, né, ela quer testar, inclusive, a sua credibilidade, né? Bom, eles vão estrear esse documentário, né? Para o quê? Para analisar os acontecimentos obscuros, né? Do que aconteceu há 20 anos atrás com o falecimento de Celso Daniel, que foi prefeito de Santo André. Toninho, eu acho assim. É isso, né? Eu acho um escárnio, eu acho uma safadeza, não tem outro nome, né? Num ano eleitoral, num país que experimentou o neoliberalismo, um país que experimentou novamente, não é, uma estrutura golpista, experimentou o braço da Rede Globo, o braço da imprensa tradicional, né, Folha de São Paulo, Estadão, que desde, no mínimo,
né? A gente pode voltar para Vargas. No mínimo, Vargas atua politicamente. E eles estão fazendo mais uma vez isso. Agora, levantar o caso Celso Daniel, para mim, isso é desespero. Eu não sei como é que você vê, mas já beira o desespero. É isso. Está mostrando aí que a direita está sem recursos, né? Diante do amplo apoio popular à candidatura do Lula. Mas isso aí dá para a gente um sinalzinho, um sintoma do chumbo grosso que vem por aí, né? E mostrando que a direita, de maneira nenhuma, com certeza não vai jogar sujo, né? Vai jogar baixo, né? Vai ser chute na canela, chute o que for possível, puxão de cabelo e etc. E tal. O que a gente viu. Se a Record já está apelando, né, dizendo que cristão não pode votar, imagina, né, imagina você entrevistar o demônio e o demônio dizer que não pode votar em candidato de esquerda. Ah, Toninho, é isso, é desespero, né? Mas é isso que a gente virou, né? Chega a ser palhaçada, né? É isso aí. Bom, agradecer aqui, antes de passar a próxima notícia, ao LC29, que mandou aí seu sticker, sua figurinha simpática, e a companheira Joana Peixoto, que também mandou aqui um superchat e dirigiu uma pergunta para a Andréia. Andréia, qual a sua opinião sobre a censura à canção Com Açúcar e Com Afeto? Vou deixar a Andréia falar, sem censura aqui. Toninho, eu fiquei tão passada com essa história, na verdade, eu fiquei pé da vida, né? Numa boa, porque eu acho que eu vou falar um pouco como historiadora, né? Vamos voltar um pouquinho. Primeiro, já começa, que eu acho que é o absurdo maior, é você forçar um autor a não cantar, né? Porque ele se sentiu coagido e falou, não vou mais cantar, e etc. Agora, Com Açúcar, Com Afeto, para mim, é uma das músicas mais bonitas de Chico Buarque. Ela retrata uma história de amor muito triste, né? Mas retrata também a nossa história dentro de uma estrutura machista, que sempre foi assim, né? Então, Com Açúcar, Com Afeto, fiz o doce predileto para você ficar em casa, qual que, né? Botou a roupa mais bonita. E quantas mulheres passaram e passam ainda hoje por situações assim? Agora, deixar de cantar vai resolver o problema? Ou melhor, não é? Censurar uma música, porque assim, tem questões e questões, né? Eu poderia falar, sei lá, uma música que deprecia a mulher, tudo bem, né? Agora, né? Com Açúcar, Com Afeto, fiz seu doce predileto para você ficar em casa, qual que é a coisa, né? Quem nunca, né, Toninho? Quem nunca não se viu numa situação assim? E a situação é a nossa situação, é a situação da mulher, é a situação de uma relação, né? Do passado. Agora, quando a gente apaga isso, a gente apaga também uma história que eu acho que é muito importante, que é analisar a história da mulher sobre um aspecto histórico, ponto. Né? Do início do século até hoje. As mulheres, quando a Nara Leão pediu essa música, basicamente ela queria uma versão de uma Amélia, né? uma música que tivesse ali a sofrência, né, como eles dizem hoje, né, um sofrimento dessa mulher, que ele faz de uma maneira extremamente poética. A gente vai cortar isso? Eu fiquei muito triste. Beleza, sintonia total entre o pensamento que a gente expressou aqui ontem, né? Porque isso significa, obviamente, uma violação da liberdade artística, né? E colocaria que o artista ele não deve refletir a realidade, mas ele tem que fantasiar a situação, né? Então, o Chico, né, como um gênio da composição da música popular brasileira, e outros deveriam apresentar, né, nas suas canções uma situação idealizada, né, em que a mulher não é explorada, né, em que o operário, né, como descreve a música, né, não chega em casa bêbado pelo sofrimento do trabalho e vai se encontrar com os amigos, despreza muitas vezes a mulher, né, e às vezes até a maltrata. Não, o artista teria que retratar um mundo em que a mulher supostamente é empoderada, né, em que a mulher, como dizem os identitários, uma realidade que não existe. E, como a Andréa destacou bem, a gente falou desse problema ontem, proibir a música, infelizmente, não muda a realidade, né? Porque se a gente tivesse como castigo deixar de ouvir o Chico cantar, não só essa música, mas tantas outras em que ele não vai mais cantar Geni?
Então, exatamente. a rosa, Eu né? A pensava rosa, exatamente. porque você pega a música Rosa, por exemplo, ele está falando de uma mulher que ele gosta, mas que ela tem ele, ela tem uma outra pessoa, mas é poética também. Mulheres de Atenas, né? Então, imagine. Bom, esses setores da esquerda que pressionaram um verdadeiro assédio contra o Chico e muitos outros, né, já cancelaram Vinícius de Moraes, né, e tantos outros poetas, artistas, músicos, né, que expressaram, né, de Toninho, maneira diferente. e Pode isso me falar. deixa extremamente assustada, porque, beleza, então a gente vai cortar a nossa história, a gente vai ter um apagamento histórico. Será que não é? Vinícius de Moraes. Sim, ele era o primeiro, né? Vamos começar. Né? Era um homem da sua época. Né? Então a gente não compreender historicamente, não compreender. Ai, olha, enfim. Terrível. Né? Terrível e muito terrível, e uma violação à liberdade de criação da arte, Não, né, que precisa ser e superada. dos Correto. reais problemas, né, Toninho? E dos reais Exatamente. problemas. Né? Bom, é isso aí. Bom, nós vamos em frente. Eu queria destacar aqui uma breve nota, uma primeira nota econômica, né, sobre uma notícia que me chamou a atenção, porque o anúncio de que a Renault, a Nissan e a Mitsubishi vão se unir para investir em veículos elétricos. Né? Ao mesmo tempo, a direção, o Elon Musk, né, da Tesla, né, nesse momento aqui, o homem mais rico do mundo, anunciou que vão estar em projeto robôs e direção autônoma. Bom, e aí aqui que me remeteu isso daí, né? No ano passado, o Musk, que foi aí, a fortuna cresceu de uma maneira gigantesca ao longo da pandemia, a empresa dele produziu aí coisa de 1 milhão de veículos. Bom, para gente que não consegue comprar nenhum só, né, ainda mais um elétrico, parece um número gigantesco, mas é um número infimamente pequeno, né, diante da produção mundial de veículos. Né? Tem as empresas brasileiras, montadoras brasileiras, produzem aí 3 milhões de veículos, por exemplo. Mas ele produzindo 1 milhão, ele ganhou muito mais dinheiro do que todas as outras empresas do setor de automóveis juntos. Né? Porque ele produziu veículos para um grupo seleto de pessoas, para os milionários. Né? Ele produziu carros aí que estão custando centenas de milhares e até milhões de reais, coisa que pode ser comprada por pouco. Né? Quer dizer, é a riqueza que vem se concentrando na produção de artigos de luxo. Né? Não tem nada a ver, por detrás disso aí aparece, vem sempre aquela conversa de que são projetos que têm a ver com a melhoria do meio ambiente, que são carros elétricos. Não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente sabe que o que está sendo produzido em relativa larga escala não tem nada a ver com transporte coletivo, é automóveis para que uma minoria de milionários possam, os mesmos que destroem as florestas, né, que sujam os rios, que despejam toneladas de dióxido de carbono no ar pela chaminés e outras mais, que envenenam a população com seus produtos, mas eles ficam com a sua consciência tranquila que eles estão fazendo um bem para a humanidade porque eles estão andando num carro elétrico e não estão poluindo. Né? Quer dizer, no momento de crise, né, em que a população tem enorme, não é que tem dificuldade de adquirir um veículo, o pessoal está tendo dificuldade de comer. Né? O pessoal está ganhando muito dinheiro. Volta para mim, a produção botou uma imagem que é bem interessante, que compara o valor. Estava olhando a ilustração e eu não comentei. Volta para mim, produção, se você puder, por favor. É muito interessante que são bens, né? Quer dizer, o pessoal está fazendo fortuna, e como o mercado, né? O Elon Musk ganhou muito dinheiro com isso, está despertando aí a cobiça, né? A correria. Né? Você veja aí que a imagem aumenta para mim um pouquinho, que a idade você já está precisando de uma lente maior. Obrigado. Aí mostrando aí alguns modelos elétricos, né? Os mais baratinhos custando aí coisa de R$ 175 mil.
né? E chegando a fazer aí autonomia 383 quilômetros, a potência de 203 cavalos. O meu Paliozinho, coitado, não chega nem perto, né? Mas é a política, né? É o investimento. A gente vê, inclusive, aqui no Brasil mesmo, né? Os carros populares deixaram de ser fabricados, né? O modelo do Elon Musk aí, o básico, o Tesla, 1.195.000, né? Com o nosso salário de professor, nem se a gente trabalhar só para pagar o carro, não adianta, né? Não tem a menor chance Dá para pegar de. meia dúzia, né, Toninho? Vamos lá, já anota aí, escolhe, né? Exatamente. Bom, é isso aí, é mostrando, na realidade, no meio da crise capitalista, o que a gente tem é que o mercado, os capitalistas produzem, né, cada vez para um grupo mais reduzido, né, de consumidores. Tudo. Né? E não é só, infelizmente, não são só os automóveis de luxo. Né? A gente vê que tudo, até produtos elementares para a população, como a carne, né, vem se tornando um artigo de luxo, né? Os alimentos necessários, né? E tudo mais que a população necessita, mostrando, né, que o agravamento da crise capitalista vai levando, né, a uma queda na produção, uma queda histórica na produção, né? E que a crise está alimentada justamente porque o que os capitalistas mais conseguem produzir no mundo é pessoas que não conseguem consumir nada. Né? São os miseráveis, né, que estão sendo mortos de fome, no desemprego e agora, né, aos milhões também na pandemia. Bom, e enquanto isso, tem aí uns tubarões que ganham muito dinheiro, que é o caso dos bancos. Aí criaram um sistema para devolver uma parte do que tinha sido roubado. Né? Aí eu vou passar para a Andréia, a gente comentou na semana passada que o sistema, já no primeiro dia de funcionamento, ele caiu. Bom, agora tem uma previsão para ele voltar a funcionar. Vou passar para a Andréia para comentar isso daí. Pois é. Esse sistema, primeiro, né, que se... Ai, Toninho, vamos combinar, gente. Numa boa, vocês conseguem esquecer dinheiro em banco? O meu dinheiro some em banco. Eu não consegui, né? Dinheiro esquecido em banco, para mim, não existe, mas tudo bem, vamos lá. Né? Vamos lá. Esse sistema, então, para a consulta do dinheiro esquecido em bancos, vai voltar a partir do dia 14. Vou até, quem sabe, hein, Toninho? Vou até procurar para ver se eu deixei ali, né? Se eu esqueci. Esse é um pirei, né? A ferramenta, então, entrou em funcionamento na segunda-feira, teve problema, né? Na terça-feira ela acabou, não suportou o sistema, caiu, né? E vai voltar agora no dia 14. Até porque, né, a situação está tão boa no país, né, Toninho, que eu acho que quase ninguém quis entrar no banco para saber, né, se tinha alguma coisa para pegar ali, né? Alguma coisa esquecida. Tanto que o sistema não aguentou. Bom, então o que vai acontecer é o seguinte: a ferramenta entrou em funcionamento na segunda-feira, na terça-feira ela caiu, voltando, então, agora no dia 14 de fevereiro, o cidadão poderá consultar se tem algum valor a receber. Em caso de positivo, é só ir imediatamente, ele vai se informar sobre a data que poderá solicitar essa transferência dos recursos para a sua conta. Essas solicitações de transferências vão ser agendadas a partir de março. Então, olha só, o sistema volta no dia 14 de fevereiro, mas a partir dali você vai começar a entrar, se tiver alguma coisa ali esquecida, somente a partir de março é que essas solicitações transferidas vão ser passadas para as contas, né? Então, só março. Ainda segundo o Banco Central, os cidadãos não devem se preocupar com eventuais recursos, né, que tenham que receber, tá? Não há risco de prescrição ou perda dos recursos que permanecerão guardados pelas instituições financeiras à espera dos seus proprietários. Se demorar muito, é melhor, né? Que o dinheiro está lá, não fica parado, enfim, mas está lá, né? Está lá, as pessoas vão poder pegar, enfim. O BC, o Banco Central, disse que, né, não entra em contato com os seus cidadãos, portanto, eles não vão entrar em contato para falar nada sobre esse valor, né? Qualquer informação sobre valores a receber só poderá ser obtida a partir de quando? 14 de fevereiro. A solicitação no resgate, então, será feita por meio, né, desse usuário e senha, e os recursos serão transferidos diretamente das instituições financeiras para os cidadãos. Ah, Toninho, é aquela coisa, né? Abril, falou que ia funcionar em janeiro, o negócio não deu muito certo, agora vai ser dia 14 de fevereiro. Quem sabe no dia 14 de fevereiro dê certo? Bom,
Tudo indica que em março começa a receber. Eu acredito, sinceramente, que por dia 30 de fevereiro a gente começa a visualizar. Né? Receber vai demorar um pouco mais. Olha, Toninho, é isso. Né? Isso é um descaso. Mais um, né? Porque para mim isso é mais um descaso. Porque, primeiro, né, numa situação absurda como a gente tem vivido, né? Só o Banco Central dizer que o brasileiro esqueceu o dinheiro já é demais, né? Mas é bom a gente olhar, sabe por quê, André? O Banco Central fala de esquecimento. Não, é ótimo. Mas na realidade, né, o que aconteceu é que o montante que é estimado em quase 9 bilhões, mais de 8 bilhões, diz respeito, por exemplo, a taxas que os bancos cobraram inadvertidamente. Exato. É lógico que os bancos eles não fizeram por maldade, eles fizeram sem querer, né? Porque banco é tudo gente honesta. Sem querer. É tudo gente honesta. Taxas cobradas indevidamente, gente que às vezes encerrou conta e ficou lá, né? Um valor no meio de tanta burocracia, de tantas exigências e no atropelo da vida. Bom, e aí o seguinte, no primeiro dia, quando eles abriram, mais de 70 mil pessoas entraram lá e viram que tinha dinheiro para receber de volta. E aí os bancos, por acaso, né, por uma infelicidade, o sistema caiu. Né? Porque aqui no Brasil, tudo que quando a população pode receber algum benefício, o negócio é lento, né? Demora, não funciona. Se fosse para o banco cobrar a gente, com certeza funcionava tudo no mesmo dia, né? Eu não sei se você lembra, quando tinha era o rádio, a TV pirata, né? Então eles faziam a brincadeira da cobranças Bradesco, né? Porque na época era uma propaganda dos anos 80. E era porrada que eles davam, dando porrada. É exatamente isso, né, Toninho? Na hora que chega para te cobrar, é de uma vez, né? E vem de uma maneira bem violenta. Mas nada como o final do ano para uma propaganda de banco que deixa você assim feliz, até emocionado, chore e esqueça esse valor esquecido, né? O valor está lá, que foi cobrado indevidamente. É isso aí. O ao vivo dizendo aqui que os erros acontecem, mas sempre a favor dos bancos. Bom, vamos entrar então agora na nossa pauta política, né? Destacando aqui que um tema importante do dia de hoje mostrando o seguinte, que fala do fechamento de um acordo, né, em torno da conformação de uma federação partidária entre o PT, o PSB, o PCdoB e o PV. Né? As direções desses partidos anunciaram ontem, no final da tarde, divulgaram hoje, depois de uma reunião, que eles tinham chegado a um acordo sobre o funcionamento dessa federação. Na federação, que é uma norma, né, profundamente antidemocrática que foi imposta na reforma eleitoral para obrigar, né, os partidos menores a se juntarem a partidos maiores para tentar evitar, né, a perda ainda maior de direitos, recebimento de fundo partidário, tempo de televisão e o pleno funcionamento parlamentar. Né? Então, depois de uma sequência de discussões, o PT, PSB, PCdoB e PV anunciaram que teriam chegado a um acordo para a conformação dessa federação. Bom, em primeiro lugar, queria destacar, eles anunciaram que o acordo teve como base, né, o estabelecimento de que vai funcionar essa federação, que ainda não tem nome definido, sobre a base de uma Assembleia Geral, que eles chamaram, provisoriamente adotaram esse nome, com uma coordenação com 50 integrantes. Né? E a fórmula usada para definir a quantidade de elementos de cada partido, a fórmula em torno da qual eles acordaram, é a representação parlamentar na Câmara dos Deputados de cada um dos partidos. Assim, o PT ficou com 27 das 50 vagas, o PSB 15, o PCdoB com 4 e o PV com 4. Bom, até aí, aparentemente, dá a impressão de que seria um predomínio, ainda que
não muito expressivo do PT, né? Na federação. Bom, mas eles estabeleceram uma cláusula no funcionamento, uma cláusula profundamente antidemocrática, parece que a Constituição chilena, né? E eu vou destacar o exemplo da Constituição do Chile, que lá a direita, prevendo que ia ter minoria na eleição, botou uma cláusula seguinte: para ser aprovado qualquer mudança na Constituição chilena, tem que ter a votação, não pode ser por maioria simples na Constituinte, tem que ter o voto de 2/3 dos deputados. Assim, a direita, com um pouco mais de 30%, consegue vetar qualquer coisa, né? Tudo que a direita não concordar não é aprovado. Quer dizer, a Constituinte não tem nada de democrática, além da representação ser pequena. Bom, nesse caso aqui, a gente pode dizer que se aplica exatamente a mesma... Bom, primeiro que, dessa maneira, qualquer acordo entre os demais partidos que são minoritários contra o PT já evita, vai impor qualquer posição que o PT, né, esteja favorável, né? É bom lembrar, né, que a aliança do PT está sendo feita com partidos que têm posições tão reacionárias que 2 deles, por exemplo, votaram, o PV e o PSB, o PV e o PSB votaram a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. São partidos golpistas, né? Além de outras questões que eles apoiaram contra os trabalhadores ao longo dos últimos anos. Mas não fica por aí, porque essa fórmula é uma fórmula que não tem nada a ver com o peso real dos partidos, obviamente, né? Porque a representação parlamentar não é uma medida exata da força que tem os partidos políticos, né? Por exemplo, o PT é o partido que comanda as maiores organizações dos trabalhadores do país, a Central Única dos Trabalhadores, o MST, a Central de Movimentos Populares, e a gente podia ficar aqui falando por hora de um conjunto de entidades, milhares de sindicatos, né? Não é só isso. Mesmo do ponto de vista do apoio popular, uma pesquisa recente da Datafolha, né, divulgada em dezembro, no final de dezembro, mostrou o seguinte, que o PT, na preferência do eleitorado, tinha, enquanto partido, 28% de preferência, né? Enquanto o segundo colocado, né, que estavam empatados, o MDB e o PSDB, tinha 2% de citação nas pesquisas como partido preferido do eleitorado. Nenhum dos partidos que formam a federação do PT sequer aparece com 1% de intenção. Quer dizer, então, por essa pesquisa, por exemplo, o PT tem, no mínimo, se eles chegassem a 1%, 28 vezes mais, né? Então, obviamente que não é um critério que a proporcionalidade estabelecida favorece claramente, né? É bom lembrar também que o PT não é um partido homogêneo, né? E tem no seu interior uma significativa ala direitista, né? Ala, por exemplo, que gostaria de esquecer o golpe, né? Ala que volta e meia está de mãos dadas aí com setores da direita e que muito tendente a se juntar com esses setores que são todos eles, é bom que se diga, foram defensores da frente ampla, né, contra o Lula, né? No ano passado eles estiveram envolvidos até o pescoço, né, na frente ampla, encabeçada junto com o PSDB, com o DEM, com o MBL, né? Eles queriam formar uma frente contra o Lula. Não deu certo, né? O projeto fracassou e eles estão aí agora procurando. São eles que precisam de socorro, né? O PT não depende da federação para ultrapassar a cláusula de barreira, e é evidente, né? Até um cego, né, ele consegue perceber que o que nós temos aqui é um esquema para procurar controlar o PT. Vale lembrar, né, que a federação vai decidir sobre as candidaturas, né, pelos próximos 4 anos. É um casamento, né, e é um casamento sem direito a divórcio antecipado, né? Que pelos próximos 4 anos... Hoje, por exemplo, eu vi os comentaristas da Globo, de certa maneira, elogiarem a federação, mas reclamarem do fato de que o PT garantiu para si uma maioria, dizendo, por exemplo, que o PSB tem mais prefeitos do que o PT. Deve ter prefeito de Jequitinhonha do Norte, de dezenas de cidades em Pernambuco que são comandadas por coronéis ligados ao PSB, etc., e etc., né? E a federação
monta um esquema para procurar aprisionar o PT, a política desses setores. Mas isso, infelizmente, não é tudo, né? Hoje mesmo, setores da imprensa, tanto da imprensa burguesa, como até mesmo da imprensa progressista, eu vi um articulista do 247 destacando o fato de que isso aí foi só o primeiro passo, que agora vem aí a busca de uma aliança com o PSB, ou o PSD do Kassab. Bom, e aí o que nós temos pela frente na aliança com o PSD do Kassab? Né? Porque o que está ruim sempre pode ficar pior. Né? Eu queria até que a produção mostrasse, aí tem uma imagem, o Kassab já está vindo com a sua lista de exigências. Né? Depois da listinha do PSB, o Kassab, que foi ministro do governo Dilma, ministro do governo Temer, ministro do governo Bolsonaro, está tentando ver se ele já tenta se garantir aí como ministro do governo Lula. Né? E aí uma das exigências do Kassab, da listinha, né, minhas chantagens para o Lula e o PT. Né? Porque eu esqueci de dizer, né? Nenhum dos outros partidos tem nada nem parecido com uma liderança nacional como o Lula. Né? Que sozinho, mesmo sem o PT, já colocaria todos os outros no chinelo. Bom, mas uma das exigências é o apoio ao prefeito de Belo Horizonte, o Calil, para a disputa do governo de Minas. Né? E aí tem uma frase, mostra aí para a gente, produção, a frase do Calil, quando ele resolveu se juntar ao Bolsonaro. Calil diz que vai apoiar o governo Bolsonaro. Vou onde tem dinheiro. Você veja que é uma pessoa muito de ilibadas convicções políticas, é que nem o Exército brasileiro. Né? Não tem convicção ideológica nenhuma, segundo a nota do Exército. Bom, é com gente dessa laia, né? Porque, além disso, o Kassab quer mais. Né? Quer garantir uma vaga no Senado em São Paulo, quer reeleger o senador deles lá na Bahia, quer o apoio ao candidato ao governo do Amazonas. É uma lista, chantagem é o que não falta contra Lula. Agora, queria destacar, nada disso é uma ilusão. Né? Dizer que tudo isso, que não dá nem 1% da preferência do eleitorado, é o que o Lula precisa para se eleger. Né? O que o Lula precisa para se eleger é mobilizar a base que mobiliza, que tem voto. Né? São as organizações populares, são os setores da esquerda. Né? E quem quiser, acompanhe, apoie. Quem não quiser, né, vá procurar a sua turma. Né? Vai procurar... e, obviamente, esses setores estão procurando chantagear Lula e o PT porque eles não têm nada. Eles não têm nada na mão, não tem figurinha para trocar, como a gente dizia que quando era moleque. Né? É só conversa, chantagem, né? E contam aí com uma certa dose de ilusão, né? Coisa que nós vimos em todas as eleições recentes na América Latina, que o que tem sido decisivo é a mobilização do povo. Né? Sem mobilização do povo, né, o máximo que você consegue eleger é um candidato muito ruim, né, que depois que se elege coloca no Banco Central, no comando do Ministério da Economia, o ex-presidente do Banco Central, do presidente da direita, do Pinheira, como aconteceu agora no Chile. Para isso não adianta. Né? Para mudar, para continuar tudo a mesma M, né? Não. É preciso romper com esse tipo de golpe, né? Com esse tipo de caminho que é uma armadilha. Falei demais sobre o tema, mas vou passar para um tema muito importante agora para a companheira Andréia, porque a situação parece que está novamente totalmente fora de controle, né, André? Pois é, Toninho. Completamente fora de controle. Né? Covid-19, Brasil batendo recorde mais uma vez. Olha, para você ter uma ideia, Toninho, só nesse último final de semana, aqui em Itu, 1.100 casos. Em Itu. É muita coisa, não é? É muita coisa. Nós não temos, assim... O negócio está muito pegado mesmo. Então, olha só, o Brasil bate recorde de novos casos pelo segundo dia seguido. Então, o número de casos registrados, né, nas últimas 24 horas, bateu o segundo recorde seguido nesses últimos 2 dias. De ontem para hoje, nós tivemos 228.954 casos confirmados da doença. Ontem foram notificados 224.567 casos em 24 horas. A soma de pessoas com Covid desde o primeiro caso no país alcançou então, 24.764.838 casos. A quantidade de casos, né, e o acompanhamento da Covid-19 nesses
acabou passando de 2 milhões, né? Então passou para 2 milhões de casos. O termo, né, dado para designar os casos notificados nos últimos 14 dias acabaram ali, não tiveram uma alta na evolução das mortes, né? A quantidade de mortes causadas por complicações da Covid chegou a 625.085. Então, nas últimas 24 horas, olha lá, hein, Toninho, foram registrados 672 óbitos. Sabe o que isso me lembra? 2020. Lembra quando nós, lá em 2020, aqueles números que cresciam, nós estávamos pegando esses números crescendo. Voltaram, né? Esses números estão voltando. Ontem, o sistema de informações contabilizava 624.413 mortos, né? Há ainda 3.146 falecimentos em investigação. Os óbitos em investigação ocorrem, né, pelo fato de haver casos em que o paciente faleceu, mas a investigação para Covid precisa de exames posteriores. Até hoje, então, 22.098.157 pessoas se recuperaram da Covid. Olha, Toninho, os estados, né, com relação aos estados, segundo o Ministério da Saúde, o topo, né, do ranking dos estados com mais mortes estão aonde? Em São Paulo, que está tudo bem, retorno das aulas estão aí, não é, Toninho? Não temos problemas nenhum. Até porque, né, afinal de contas, o que são? Somente, não é? As UTIs infantis pediátricas, né, estão todas ali, né, no limite, mas está tudo bem. Rio de Janeiro, então São Paulo, 157.209 casos, Rio de Janeiro, 69.776 casos, Minas Gerais, 57.093 casos, Paraná, 41.109 casos e o Rio Grande do Sul, 36.791 casos. Os estados com menos óbitos, Acre, Amapá, Roraima, Tocantins e Sergipe. Olha, Toninho, a situação ela é complicada, né? Ela é muito complicada. A gente leva em consideração que esses números de mortes estão diretamente vinculados aos não vacinados, mas por isso mesmo que a gente tem que ter mais cuidado ainda com as crianças, até porque a Omicron está aí pegando, o negócio voltou e voltou, né, Toninho? É isso aí. E não adianta simplesmente culpar os não vacinados, né? Precisa responsabilizar quem tem responsabilidade, né? Eles agora só estão... governo, nenhuma medida, né? Toninho, a gente não teve nem testagem, né? Desculpa te cortar. Lembra? Desde 2020 a gente pede isso, né? Hoje eu vi companheiros comentando, né? Todo mundo aqui acabou tendo Covid nos últimos dias. Ainda bem que a vacina ela conseguiu conter os efeitos, né? Mas o teste, você não encontra, quando encontra é mais de R$100, né? Ou seja, 10% do salário mínimo. Toninho, nas farmácias. Eu não me lembro agora qual é o estado, R$385. Totalmente inacessível à imensa maioria da população, uma facada, né? Os abutres... Não consegue comprar um gás de 120, né? Exatamente. E aí o pessoal quer culpar, né, aquele pobre coitado tonto lá que, por algum motivo, por uma convicção pessoal, religiosa, que a gente pode criticar, mas não compreendeu aí a importância de se vacinar, quando a responsabilidade, né, obviamente, é dos governos. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar de um exemplo, né, de um país pobre e pequeno, né, que vacinou todo mundo, que não tem essa discussão, o que mostra que o problema é do comando do Estado, né, é de quem comanda o país. Bom, mas antes eu queria, para fechar aqui a nossa pauta nacional, destacar rapidamente 2 temas, né? Primeiro, que as centrais sindicais, a direção das centrais sindicais, anunciaram que vão realizar aí no dia 11 e 12 de abril, né, o Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, o CONCLAT 2022. A gente com certeza vai falar desse tema nos próximos programas, só queria destacar que a iniciativa, que parece uma coisa boa, já que o objetivo, né, seria discutir uma plataforma para ser apresentado em relação às eleições, mas primeiro que já tem um acordo entre a direção das centrais que a plataforma é para apresentar para todo mundo, como se a classe trabalhadora e as suas organizações pudessem, por exemplo, discutir aí com um Dória, com um Sérgio Moro e com outros candidatos direitistas, né, as suas reivindicações. Se isso não fosse possível, única e exclusivamente, vamos ter claro, com um único candidato da esquerda,
né, que tem chance de derrotar Bolsonaro e todos os outros, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Para ser democrática, né, um encontro da classe trabalhadora precisaria colocar, inclusive, em discussão isso daí. Qual deve ser o candidato que os trabalhadores têm que apoiar? Né? E o programa não pode ser um programa para apresentar para o candidato, né? Porque candidato é candidato, partido é partido, e organização dos trabalhadores é organização dos trabalhadores. Eles têm que votar o seu próprio programa, né, e encaminhar a luta pelas suas reivindicações. Né? Você não discute a sua pauta, as suas reivindicações, e deposita no altar dos outros, coloca lá esperando, né, como se houvesse algum candidato, seja ele qual for, que pudesse, né, resolver o problema dos trabalhadores. É necessária a mobilização da classe trabalhadora. Então, obviamente que isso aí vai dar lugar, e além disso é preciso realizar um encontro amplo, né, não um encontro de dirigentes sindicais, né, um encontro de cartas marcadas. Né? É preciso, por exemplo, que a CUT, que é a principal organização dos trabalhadores, convoque uma plenária de base para mobilizar os trabalhadores, para criar milhares de comitês, né, para que haja a possibilidade de uma mobilização contra a direita. A gente volta ao tema mais para frente, como eu falei, e eu queria só, para fechar a nossa pauta nacional, destacar aqui, mais uma vez, a realização no próximo domingo do seminário de Educadores em Luta, né, que vai debater concepção de educação, o problema do piso. Né? Hoje o Bolsonaro assinou aí uma coisa que deveria ser óbvia, que é o cumprimento da lei do piso, né, que estabelece aí um reajuste de 33,24% do piso dos professores. Coisa que a gente vem falando já há várias semanas aqui, defendendo essa reivindicação. No entanto, vamos ter claro agora que começa a briga, né? Porque agora tem a briga para que os governos paguem o reajuste. E para que o reajuste também não seja só do piso, mas do salário de todos os educadores, porque não faz sentido você reajustar o piso, né, como aconteceu em vários estados. Vou citar o caso do Maranhão, que o Dino tem feito muita propaganda, mas tem denúncia no Ministério Público o seguinte, de que lá o professor efetivo concursado ganha o piso maior. Mas o professor, que não é concursado, que é a maioria, o iniciante, ele não ganha aquele salário que estão falando aí de R$7 mil, não ganha nem a metade disso. Então, que é o velho golpe do Dória, né, que está tentando várias vezes dividir a categoria. Então, nós vamos debater esses problemas, a luta pelo piso, né, a organização da luta pela educação em defesa do ensino público. Né? Vai ter grupos, na parte da tarde, que vai ter discussões diversas, vai ter grupos de professores universitários, de professores da rede pública. Então, a gente convida você, a produção vai colocar mais uma vez aí o link na telinha para você se inscrever, você que é educador, né? você que se interessa, tem interesse pelo tema, que quer participar dessa luta junto conosco, a gente convida você a se inscrever, né, a fazer. Ontem nós tivemos várias inscrições aqui no programa, então eu queria mais uma vez, né, convidar você, educador, professor, professora, trabalhador da educação, ou mesmo você que não sendo da categoria, mas tem interesse, né, na luta pelo ensino público, a se inscrever, a participar. O seminário ele vai ser híbrido, né, vai ter a presença de companheiros presencialmente aqui, né, em São Paulo, né, mas também vai permitir o acesso, né, online para aqueles companheiros que quiserem participar, como já tem dezenas de companheiros inscritos do interior de São Paulo, de outros, nós já temos companheiros inscritos de pelo menos 10 estados, né? Então a gente chama você a se inscrever, né, a participar conosco, né, dessa atividade organizada pelos Educadores em Luta, a corrente sindical dos professores da causa operária. Bom, então está aí, o link está sendo colocado aí para vocês aí na telinha, já está aí no alto da página, né? Você acessa lá, não demora nem 30 segundos para se inscrever, faz a inscrição e participa. Então, todos convidados, né? É aberto, tem companheiros do PT, tem companheiros de outros setores da esquerda, tem companheiros que não são vinculados a nenhum partido. É um debate, você pode ir lá, não tem censura, né? Não vai ter política de censurar ninguém, e no final ainda tem uma atividade de confraternização entre os educadores que vão participar. Bom, na nossa pauta agora, vou passar para a Andréa
para comentar, porque a oposição tentou mais uma vez aplicar um golpe no Maduro, um referendo para acabar com o mandato do Maduro. Parece que não deu muito certo, né, Andréia? Ô, Toninho, esse povo não perde, viu? Olha, eles, golpista ou raça, viu? Ou racinha de gente difícil, viu? Oposição não reúne assinaturas necessárias e Poder Eleitoral descarta o referendo contra Maduro. Portanto, eles precisavam um aval de 20% do eleitorado, conseguiram menos de 1%, Toninho. Então, olha só, a situação é essa. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou improcedente o pedido do início, né, do referendo revogatório do mandato do presidente Maduro. De acordo com o Conselho Nacional, foram coletadas apenas, olha só, Toninho, 42.241 assinaturas apoiando a abertura do processo. E aí eu... Hã? Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Beleza, beleza. Então, olha só, a situação é exatamente essa. Né? 42.241 assinaturas apoiando a abertura do processo, o que representa menos de 1% do eleitorado, quando o mínimo eram os 20%, que equivaleria a 14,2 milhões de assinaturas. O país possui cerca de 21 milhões de eleitores. Essa consulta foi realizada na última quarta-feira, ontem, com 1.200 mesas eleitorais que foram instaladas em todo o país numa jornada de 12 horas. Para assinar, cada eleitor, né, deveria ali registrar sua biometria e confirmar, né, dentro se estava inscrito no registro eleitoral. Toninho, a grande questão é o seguinte, que há 10 dias o Poder Eleitoral havia sido, né, aceitado, né, o Poder Eleitoral havia aceitado, né, o referendo feito por 3 organizações da sociedade civil. O Movimento Venezuelano Revogatório, o Comando da Democracia Nacional e Todos Unidos pelo referendo revogatório. Dessa forma, a oposição fica impossibilitada de tentar um novo referendo, né, que poderia ser realizado no final de 2024. É isso, né, Toninho? Tentam dar um golpe aqui, tentam dar um golpe ali, tomam na cabeça, e quando eles não conseguem, eles colocam Guaidó como que era mesmo? O autodeclarado, né? Olha, Toninho, é isso, né? Os golpes aqui na América Latina é da gente sentar e chorar, né? Se não de rir de desespero, né? Mas pelo menos pela incompetência a gente pode rir, né? É isso aí. Deu uma falhinha aqui na minha internet, mas que eu voltei, acho que o pessoal está sintonizado aí. A gente vai só mais uns minutinhos, porque nós temos 2 temas muito interessantes aqui. O primeiro comigo e depois a Andréia, para finalizar, para falar daquele país que nenhuma criança morreu de Covid e todas foram vacinadas. Mas o meu destaque agora é a posse da presidenta Xiomara Castro em Honduras, né? Uma vitória importante que mostra a rejeição, a profunda rejeição popular, né, em toda a América Latina aos governos golpistas. Lembrando que Honduras foi o primeiro país onde ocorreu o golpe de Estado em 2008, que justamente destituiu o Manuel Zelaya, que era esposo, né, da Xiomara Castro, que venceu agora recentemente as eleições. Bom, vocês estão vendo a imagem da Xiomara ao lado da Cristina Kirchner. Viram antes manifestações de rua, porque a posse se deu em meio a uma crise violenta, né? E onde nem bem a presidenta assumiu, né? Está aí a imagem da Kirchner com a Dilma, que esteve representando o PT e também o Lula na posse, né? Participando da posse, foi convidada. E a posse ela se deu no momento em que a direita tentou dar um golpe, né? A direita comprou aí uma parte dos deputados do próprio partido da Xiomara, o Partido Livre, né? E tentou eleger o presidente do Congresso, inclusive com uma eleição fajuta, a lá Guaidó, já que a Andréa falou agora há pouco lá do caso da Venezuela. Eles tentaram fazer uma votação em paralelo, né, e eleger um presidente fajuto, artificial do Congresso Nacional. E aí a Xiomara tomou uma medida muito importante. Chamou o povo a ir para as ruas, cercar o Congresso, né, e impedir que o golpe fosse dado. Porque eles estavam preparando uma espécie de ocupação ilegal, como o Guaidó fez do Congresso, né, para já armar o golpe de Estado. Bom, a população, a esquerda atendeu o chamado,
garantiu a eleição de um aliado do governo, né, do PHS, e, bom, a presidenta, então, hoje tomou posse, prestando juramento. No discurso, ainda que é bom destacar o seguinte, né, o setor que chega ao comando do Estado agora não é um setor de esquerda tradicional, revolucionário, representa, inclusive, uma evolução de setores da burguesia nacionalista. Né? O Zelaya era uma espécie de político tradicional, né, com características nacionalistas, que se chocou com o imperialismo e foi derrubado no golpe de 2008. E agora a Xiomara falou hoje no discurso, inclusive, de socialismo, né? Falou de atacar os interesses dos banqueiros, apesar da política de tentar conciliar golpistas e golpeados. Né? Na posse, por exemplo, estavam lá tentando controlar aí a situação. O rei da Espanha, a vice-presidenta dos Estados Unidos, né? Depois que eles mesmos tramaram para derrubar Zelaya e impor mais de 12 anos de ditadura em Honduras. Bom, oxalá que a mobilização se mantenha. Né? A Xiomara tomou posse num estádio com mais de 30 mil pessoas, né? E o povo gritava: o povo unido jamais será vencido, né? E muitos cânticos tradicionais da esquerda, né? Mostrando aí a radicalização política que tem no país, e que oxalá essa radicalização impulsione, né, um enfrentamento e uma derrota cada vez maior da direita. Bom, para terminar, já que nós estamos falando de posições à esquerda, vou passar para a Andréa para falar justamente no final, encerrar o programa com uma boa notícia. Né? A Andréa, que às vezes reclama que eu só dou pontos da pauta negativos para ela, então agora ela vai dar aí uma boa notícia de um país pobre, pequeno, né, mas muito combativo e que nos orgulha, que completou aí a vacinação de todas as suas crianças e nenhuma criança morreu de Covid. Vai lá com você, Andréa. Pois é, Toninho, que país é esse, não é? É Cuba, não é? Estamos aí. Olha, Toninho, eu gosto, quando você me dá essas notícias, eu fico muito feliz. A vacinação, então, né? Olha só. Cuba, as vacinas próprias, vacinas essas, né? Lembrando que nós temos a Abdala, a Soberana 2 e a Soberana Plus, consegue, aí sim, uma vacinação expressiva com crianças, passando mais de 93% de crianças vacinadas. E aí, Toninho, eu acho que é maravilhoso, né? Porque ele vacinou grande parte, né? 93 tomaram uma dose só. As crianças já tomaram as doses que precisam ser tomadas, que são as 2 doses para o retorno das aulas, né? Então, o retorno das aulas agora, no início do ano. O que eu acho importante aqui, Toninho, que eu queria levantar é o seguinte: 93% da ilha cubana vacinada, em detrimento, nós temos 9,4% do continente africano vacinado. Então, primeiro, a gente coloca aí, né, o que é uma vontade de você, apesar do embargo, produzir vacinas, apesar de toda uma campanha contrária a Cuba, né, eles conseguirem implementar um processo de vacinação em massa, mostrando que não é o capital, né, Toninho? Que não é o capitalismo que vai resolver uma questão básica de saúde pública, não é? Estamos aí, acho que o exemplo é a África, né? Não temos ainda a liberação das patentes. Quando tiver, a ideia é que socorra, né, de uma maneira um pouco mais responsável pelo mundo, mas a notícia boa é essa, que esse país pequeno, comunista, que nos orgulha muito, vacinou 90% da população, as crianças estão 93% vacinadas, prontíssimas para ir para a escola, sem nenhuma morte. Então, Toninho, o comunismo salva. É isso aí. Parabéns ao povo e ao governo cubano. E nós vamos ficando por aqui. Queria agradecer ao Luiz Preza pelo superchat. Muito obrigado a ele e a todos que colaboraram. E a produção sou. Voltou. É o privatiza que piora, gente. Relaxa.
Eu fui, mas voltei. Então, e era justamente que a produção tinha soprado para a gente anunciar, chamar vocês a participarem, a entrar. Beleza, então, gente, olha só. Privatiza que piora, Toninho caiu, mas estamos aqui. Eu hoje fiquei, semana passada fui eu. Portanto, gente, agradeço mais uma vez por um resumo do dia da quinta-feira. Aguardo vocês na quinta-feira que vem. Amanhã tem Toninho, de novo às 21 horas. Então, ele estará aguardando vocês aqui. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.